Pensão especial dos ex-combatentes. Vamos para mais uma videoaula, pessoal? Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você, como eu sempre faço, se inscreve no canal, dá um like, se quiser comentar, comenta e me ajuda a compartilhar e a divulgar, tá? Para a gente tornar esse canal ainda maior, tá bom? Vocês estão vendo que eu estou gravando uma série de pensões especiais, todas que estão ali presentes no edital do INSS, tá? Vamos tomar cuidado com essa pensão especial aqui e a pensão dos anistiados que eu ainda vou disponibilizar aqui para vocês. Essas são as duas onde a gente tem mais regras, tá? Onde a gente corre mais riscos de cometer algum erro. Então vamos dar um carinho especial e uma atenção especial a essa pensão que a gente vai ver hoje dos ex-combatentes e a dos anistiados que eu ainda vou disponibilizar para vocês, tá bom? Essa tem mais conceitos, então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção para não perder a questão. Então ela está prevista na Lei 8.059 de 90. Como eu sempre digo, vai lá, baixa a lei, depois dá uma lida na lei na diagonal, vai assistindo o vídeo e depois vai dando uma lida na lei ali para ajudar a massificar o assunto. Então, quem são os beneficiários dessa lei, pessoal? Então, olha só, ele está logo no artigo 1º. Esta lei regula a pensão especial devida a quem tenha participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei 5.315, de 12 de setembro de 67, e aos respectivos dependentes, com a base na Constituição dos atos das disposições constitucionais transitórias, lá do artigo 53. Tá? Então, quem é o beneficiário dessa lei? Quem são os beneficiários? Aqueles que estavam em atividade bélica durante a Segunda Guerra, bem como os seus dependentes. Tá? Então, essas são as pessoas que são alcançadas pela lei. O que acontece, pessoal? Logo depois dessa definição de beneficiários, a lei vem e traz diversos conceitos. Como as bancas gostam de trocar esses conceitos, principalmente a SESB, vamos dar uma lida aqui rápida e vamos começar a prestar atenção em alguns detalhes nesses conceitos, porque vai haver diferenciação com a pensão com as regrinhas de pensão lá do regime geral, e vai haver diferenciação com alguns institutos do direito civil também. Então é importante a gente olhar essas diferenciações, esses detalhes. Então vamos lá, inciso 1. Pensão especial, o benefício pecuniário pago mensalmente ao ex-combatente, ou em caso de falecimento, a seus dependentes. Então, a pensão especial é aquilo pago ao beneficiário, ao ex-combatente, bem como aos seus dependentes. 2. Pensionista especial, o ex-combatente ou dependente, que percebam pensão especial. 3. Pensão tronco, a pensão especial integral. Então, o valor total da pensão é chamado de pensão tronco. 4. Cota à parte, cada parcela resultante da participação da pensão tronco entre dependentes. Ou seja, quando a gente tem mais de um dependente ali no rol, a pensão tronco ela vai ser dividida. Então, cada pedaço dessa divisão a gente vai chamar de cota à parte. 5. Viúva, a mulher com quem o ex-combatente estava casado quando falecera e que não voltou a casar-se. Olha que interessante, pessoal. Então, veja que tem diferenciação lá em relação ao regime geral. Então, para ela se manter no rol aqui de dependentes, a viúva não pode casar. Se ela casar, ela vai estar excluída. Seguindo. 6. Ex-esposa, a pessoa de quem o ex-combatente tenha se divorciado, desquitado ou separado por sentença transitada em julgada, ou seja, sentença da qual não cabe mais recurso. Só daí ela, de fato, será uma ex-esposa. 7. Companheira que tenha filho comum com o ex-combatente ou com ele viva no mínimo há 5 anos, em união estável. Então, olha só, outra diferenciação quando a gente vai confrontar lá com o direito civil. Então, para ser companheira, tem que ter um filho comum ou estar convivendo com ele há no mínimo 5 anos, em união estável. Veja, 5 anos. Temos um prazo aqui diferenciado. 8. Concessão originária relativa ao ex-combatente. Então, aquela primeira concessão do benefício. 9. Reversão à concessão de pensão especial aos dependentes do ex-combatente por ocasião do seu óbito. Então, o combatente foi lá e requeriu a pensão, está recebendo a pensão. Quando ele falecer, vai haver a reversão, que é a transferência da pensão para os seus dependentes. Ela dá o nome aqui de reversão. Então, bastante cuidado nessas especificidades, tá, pessoal? Esses pequenos detalhes e nessas diferenciações quando a gente confronta lá com os mesmos institutos dentro do direito civil e principalmente dentro do regime geral, que é o que mais nos interessa. Então,
Qual vai ser o valor da pensão, pessoal? A renda mensal do benefício. Então, a pensão especial corresponderá à pensão militar deixada por segundo tenente das Forças Armadas. Então, a pensão vai ser o mesmo valor deixado pelo pensionista segundo tenente das Forças Armadas. Tá? Então, bastante atenção nisso aí. Então, já temos aqui o valor da pensão. É muito interessante você saber o valor dessas rendas mensais de todas as pensões que a gente está vendo aqui. Tantas que eu já gravei, quanto as que eu ainda vou gravar, tá? Bastante atenção com isso. Vamos falar aí de acumulação. Essa pensão pode ou não pode acumular com outras rendas? Vamos dar uma olhada? A pensão é inacumulável com qualquer rendimento percebido dos cofres públicos. Não posso acumular com qualquer outro dinheiro que venha, qualquer outra renda que venha dos cofres públicos, exceto benefícios previdenciários. Olha que interessante, uma exceção boa e que você tem que tomar bastante atenção. Então, ela pode acumular com os benefícios previdenciários, veja que ele cita apenas benefícios, de forma genérica, ou seja, todos, menos outros rendimentos que vem dos cofres públicos, tá? Bastante atenção com isso aí. O ex-combatente ou dependente legalmente habilitado que passar a receber importância dos cofres públicos perderá o direito à pensão especial pelo tempo em que permanecer nessa situação, não podendo a sua quota parte ser transferida a outros dependentes. Então, olha só o que acontece, viu? Ele passa a receber uma outra renda dos cofres públicos, cessa o benefício dele e a parte dele não é transferida para os outros, tá? A cota dele vai embora, junto com ele. Fica assegurado ao interessado que perceber outros rendimentos pagos pelos cofres públicos o direito de optar pela pensão ou por esses rendimentos. Então, tá lá, ele está recebendo um rendimento, passa a ter direito a essa pensão, ele pode fazer a opção. O que não vai poder é ele receber os dois, porque ela é inacumulável, tá bom? Bastante atenção com isso. Então, agora vamos conhecer então quem são os dependentes. Aqui, mais uma vez, eu peço que você tome bastante cuidado. Não vai confundir que a gente vai ter diferenciação em relação às regras lá do regime geral, tá? Bastante atenção quando a gente vai confrontar com as regras do regime geral, tá? Então, quem são os dependentes? 1. A viúva. 2. A companheira. 3. O filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos. O pai e a mãe inválidos, esses tendo que provar dependência econômica. Então, inciso 1, 2 e 3, ele não cita se tem que provar dependência econômica. 4 e 5 tem que provar dependência econômica. Então, repare que é o pai e a mãe inválidos. 5, o irmão e a irmã solteiros, menores de 21 anos ou inválido. Lembrando que o requisito 4 e o requisito 5 tem que provar dependência econômica, tá, pessoal? Bastante cuidado com isso daí. Veja que a gente começa a observar algumas diferenciações em relação às regrinhas ao que a gente tem lá no regime geral. Então, vamos falar aqui da reversão. A reversão é quando a pensão especial ela sai do ex-combatente e vai para o seu dependente, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí na reversão. A pensão especial é devida ao ex-combatente e somente em caso de sua morte será revertida aos dependentes. Na reversão, a pensão será dividida entre o conjunto dos dependentes habilitáveis, de 1 a 5, em cota partes iguais. Então, olha a grande sacada aqui, a grande diferenciação quando a gente fala lá do regime geral. Aqui, a classe que a gente acabou de ver aqui, ó, uma não exclui a outra, tá? Então, não há exclusão. Então, pode ter dependente na primeira, segunda e terceira classe e os três vão estar recebendo ao mesmo tempo. Tá? Pode ter dependente em todas as classes e todas as classes vão estar recebendo ao mesmo tempo. Não há exclusão de uma parte por outra. Tá? Então, ela vai ser dividida por todos que ali estão. Então, bastante atenção com isso. É outra diferenciação, né? Quando a gente vai lá para o regime geral, a gente tem lá a regrinha. Primeira, segunda e terceira classe. Se tem alguém recebendo na primeira, segunda, não recebe. E assim sucessivamente. Aqui, não importa se as classes são diferentes. Vai haver a divisão para todos os dependentes, tá bom? E quando não vai haver a concessão do benefício? Então, o benefício não será concedido, pessoal. Então, vamos acompanhar aí a disposição que está lá no artigo 8º. A pensão especial não será deferida à ex-esposa que não tenha direito a alimentos. Então, é a condição para a ex-esposa receber que ela esteja o quê? Recebendo alimentos.
2. A viúva que voluntariamente abandonou o lar conjugal há mais de 5 anos ou que mesmo por tempo inferior abandonou e a ele recusou-se voltar, desde que esta situação tenha sido reconhecida por sentença judicial transitada e julgada. Veja que é uma hipótese muito diferente de tudo aquilo que a gente já viu até hoje, tá? Então ele fala aqui a questão do abandono de lar. Então aqui abandonou o lar, ela também não vai ter direito. 3. A companheira, quando antes da morte do ex-combatente houver cessado a dependência, pela ruptura da relação concubinária. Então a companheira que já não era mais companheira. Então essa também não vai ter direito. 4. Ao dependente que tenha sido condenado por crime doloso, do qual resulte a morte do ex-combatente ou de outro dependente. Ou seja, aquele que foi condenado, que teve a intenção, tá? Então veja, ele fala em intenção, tá? Cometeu um crime com intenção, dolo é intenção, contra o ex-combatente ou outro dependente, esse também vai estar excluído do rol aqui de dependentes, tá? A lei traz uma exceção, pessoal, uma situação bem interessante, tá? Vou destacá-la aqui para a gente não correr nenhum risco em termos de prova. É a questão da ex-esposa que recebe alimentos. Olha o que ele fala lá dessa ex-esposa, pessoal. A ex-esposa que estiver percebendo alimentos por força de decisão judicial terá direito à pensão especial no valor destes, ou seja, ela não vai dividir igualmente entre os outros dependentes. Vou pegar uma situação aqui, vou chutar um valor aqui para vocês entenderem. Imagina que a gente tenha a ex-esposa e tenha 2 filhos, tá? O valor da pensão especial é de R$7.000. Vem essa ex-esposa e o juiz determina que a pensão dela vai ser de R$2.000. Então, como que vai ficar essa situação? Ela vai receber essa pensão de 2.000, a gente vai subtrair do valor da pensão. Então, no meu caso aqui no exemplo, a pensão era 7, vai sobrar quanto? Vai sobrar 5.000. Eu tiro os 2.000 da ex-esposa e os outros 5.000 eu vou dividir para os dependentes em quota-partes iguais, tá? Então, ela não vai receber em quota-partes iguais igual aos outros dependentes, tá? Fique bastante atento nessa disposição também. O requerimento do benefício, pessoal. A pensão especial pode ser requerida a qualquer tempo. Então, preenchidos os requisitos legais, a qualquer momento você pode requerer essa pensão. É da competência do Ministério Militar ao qual esteve vinculado o ex-combatente durante a Segunda Guerra Mundial o processamento da pensão especial, desde a habilitação até o pagamento, inclusive no caso de substituições a outra pensão ou reversão. Então, vai ficar a competência aí para julgar o requerimento o Ministério Militar pertinente, tá legal? E para a gente já fechar essa parte, pessoal, quando é que termina as cotas? Então, quando é que ela vai deixar de ser paga? Então, a quota-parte da pensão dos dependentes se extingue. Quando ela termina? Pela morte do pensionista. 2, pelo casamento do pensionista. Veja que o casamento é uma hipótese de extinção, tá? 3, para filho, filha, irmão e irmã, quando não sendo inválidos, completam 21 anos de idade. 4, para pensionista inválido, pela cessação da invalidez. E o parágrafo único, ele traz também aqui uma observação, né? A ocorrência de qualquer dos casos previstos neste artigo não acarreta a transferência da quota-parte aos demais dependentes. Então, olha só que interessante, né? Então, se eu tenho 3 dependentes recebendo a pensão, eu vou ter 3 cotas. Um deles perde o direito, completa 21 anos, por exemplo, e sai do rol de dependentes, essa cota não é repartida. Tá? A pensão ela não vai ser recalculada, ele vai embora com a cota dele e os outros dependentes, cada um vai continuar ali com a sua cota pertinente, tá bom, pessoal? Essa pensão ela é uma pensão que tem muito detalhezinho, vocês estão vendo, então muito cuidado e muita atenção quando estiver estudando ela, tá bom? A gente termina por aqui, peço lá que se inscreva, acompanhe lá no Instagram, tá? Dicas do Carvalho Concursos. Se inscreva no canal, não esquece de deixar o like e de me ajudar a compartilhar, tá bom? Até a nomeação!